Sabe o que cairia muito bem nessa quarentena? O Bolsonaro. Vamos ao react da live dele. Venho nesse Boa noite, já começa errado. Tava boa até ele aparecer. Mas vamos lá. momento importante me dirigir a todos vocês. Quer se dirigir? Gente, se ele se dirigisse, ele não falava tanta bosta, convenhamos, né? Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. Tá, vamos lá. Ele fala que desde o começo o governo tem trabalhado para essas coisas, mas se você for ver, nos 6 primeiros meses de governo, pelo menos, o governo só estava interessado em acabar com a mamadeira de piroca. Então já sabemos que não foi desde o começo. E ele fala que foi para resolver problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. Um exemplo clássico de problema histórico no Brasil é o quê? Educação. Aí ele vai e coloca um ministro que não sabe nem escrever. Apesar que assim, eu vou ter que defender o Bolsonaro aqui agora, porque não tem como ele fiscalizar o cara se ele também não sabe escrever, né? Segue aqui. O Brasil avançou muito nesses 15 meses. Imagina se não tivesse avançado. O dólar tá a R$5, a gasolina tá a R$5. A única coisa que não vale R$5 hoje em dia é uma nota de R$5. Ah, Bolsonaro. Mas eu vou ter que defender ele de novo também. Porque se você for pensar, o Brasil tá avançando realmente. Rumo a outra crise, mas tá avançando, né? Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Que até outro dia era uma gripezinha. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. E é por isso que ele chamou todo mundo pra rua, pra todo mundo pegar corona, e aí você não fica sem saber quem tá e quem não tá infectado, sabe? Porque aí você vai saber que tá todo mundo infectado. Se todo mundo tivesse infectado, você poderia se proteger de todo mundo e assim você se salvava mais de boa. E vale lembrar que ele tá falando aí que a preocupação dele é salvar vidas, mas bandido bom é bandido morto, a ditadura tinha que ter matado mais e tem que deixar o policial matar sem sofrer consequência, né? Beleza, vamos seguir aqui. Tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. Amigo, você não entende uma frase com mais de 6 palavras, quer entender a angústia dos pobres? Para com isso. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Aqui ele vai citar o cara da OMS. O senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. Ao contrário de você. E que os governos têm que levar esta população em conta. E não leva. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa: eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Eu quase chego a ficar com pena do Bolsonaro quando eu vejo esse tipo de coisa, porque ele visivelmente, como eu falei ali atrás, ele não tem capacidade para entender nada que tenha mais de 6 palavras. A gente consegue perceber que ele não tem condição, porque o cara da OMS vira, por exemplo, e fala: o autônomo precisa trabalhar para sobreviver. 6 palavras. Como tá de quarentena, o governo tem que garantir isso para ele, tem que garantir a sobrevivência para ele. Aí o que o Bolsonaro entende? Tem que trabalhar. Eu não sei fazer a voz dele. Tem que trabalhar. A boca meio mole assim. Não me valho dessas palavras para negar... Valho? Palavra difícil. Negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia. Você percebe que ele não especifica quais medidas, né? Por quê? Porque ele pode estar falando só de lavar a mão. Vai ver, ele continua negando que a quarentena é necessária e está falando só de lavar a mão. Não, tô negando que tem que lavar as mãos, é importante, entendeu? Mas foda-se o resto. Aí você pode me perguntar, Costoli, mas ele fala as medidas. Por quê? Porque são 2 mãos. Então, se são 2 mãos, são as medidas, é plural na lógica dele.
mas para mostrar que da mesma forma precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Ué, mas até ontem ele estava falando pro povo ir pra rua, né? Ele foi cumprimentar a gente em Brasília, sendo que ele teve contato direto com umas 30 pessoas infectadas. É a pessoa do Brasil que mais... Ele viu mais infectado que os médicos do Albert Einstein. O Bolsonaro sozinho é capaz de já ter espalhado mais o corona do que você espalhando a sujeira depois que sua mãe passa pano e você chega do quintal. O Bolsonaro é capaz de já ter espalhado mais corona do que alguns atores aí que eu não quero, ex-atores pornôs que eu não quero citar o nome, espalharam DST por aí. É possível que o Bolsonaro já tenha espalhado mais corona do que fofoca espalha no seu bairro quando alguém chega de madrugada e resolve dar uns amassos no carro na frente de casa. Vamos seguir aqui. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Mantém contato inclusive quando tá com suspeita de corona, inclusive, né? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando através do SUS todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Mas até outro dia era histeria, não era? Não, era para o povo voltar ao normal, para voltar a trabalhar. Porque, cara, como é que ele está desde o começo preparando o hospital para isso, se era uma bobagem? Será que ele estava fingindo pra gente? Às vezes ele estava só fingindo pra gente que ele não estava nem aí, sabe? Era tipo uma festa surpresa pra gente, sabe? Tipo, na hora que os milhares de infectados começassem a chegar no hospital, ia estar tudo pronto, aí alguém ia acender a luz, as enfermeiras e os médicos ia tudo gritar, surpresa! Aí ia cair um tanto de balão, de oxigênio, essas coisas, é uma loucura. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Como ele sabe que está incentivando a galera a se contaminar em geral, tem que comprar bastante mesmo, melhor comprar muito aí por garantia. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que aquele que está em casa por precaução, enquanto ele fala que o povo tem que ir para a rua, mas o ministro da Economia está em casa por precaução, né? E aquele mesmo que salvou o Brasil, né, levando o dólar a um recorde histórico, o que é bom para a gente, né, porque empregada não tem que ir para Disney mesmo não, tá certo. Tá-se todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Eu quero muito que o governo combata o desemprego, menos para 2 pessoas. Tem 2 pessoas que eu acho que se fossem demitidas fariam um bem enorme para o Brasil, que é o Bolsonaro e o Mourão. O Bolsonaro por motivos óbvios e o Mourão porque o Mourão é basicamente o Bolsonaro alfabetizado. Ele defende as mesmas coisas, ele quer fazer as mesmas coisas, mas ele é um pouquinho mais inteligente. Então se esse incapaz conseguiu enrolar tanta gente, imagina o outro. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis. Engraçado, porque eu jurava que ele tinha proposto que seriam R$200 pro povo e que aí a oposição e o resto dos partidos teve que brigar para chegar em 600 e que ele ainda tá enrolando para pagar e fazendo chantagem tipo, só aprova isso aqui se vocês aprovarem tal coisa, hein? Tá realmente preocupadão, né? Entrada de mais de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Aquele mesmo que antes de ser candidato ele falava em acabar. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de medicamentos no Brasil. Com certeza nada disso foi sugestão dele. Com certeza. Alguém sugeriu para ele e ele deve ter brigado, deve ter sido contra e acabaram vencendo ali e tal. Certamente não foi nada disso. A ideia dele, ele não tem condição de pensar nisso. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos. Disse o cara que falou que só ia governar para a maioria. Principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Igual o Justus e o cara do Madeiro. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão,
ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Gente, é o seguinte, não existe vacina contra o câncer, mas parece que tomar sol é bastante eficaz, porque todo mundo que já se livrou de um câncer na história tomou sol em algum momento da vida. Então eu vou falar que não tem, mas ao mesmo tempo vou indicar. Se você comprar, é problema seu, eu não disse para comprar. Eu falei que parece eficaz. Se você quiser comprar e estocar, aí é com você, não é comigo, porque eu não mando em ninguém não, tá? Mas eu preciso reforçar isso aqui, preciso falar disso aqui de novo. Eu não posso simplesmente negar e falar só a parte de que não tá comprovado não, tá, gente? Eu tenho que mesmo assim tentar vender. Deve ter algum brother farmacêutico aí da indústria, muito amigo desse cara aí pra ganhar um dinheiro com isso aí, viu? O coronavírus veio e um dia irá embora. E vamos torcer, por favor, todo mundo, para que seja antes do previsto, igual com o Bolsonaro. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Gente, me tira uma dúvida. A primeira é se pra ele índio conta também, porque ele falou que o índio tava quase virando gente, quase virando ser humano. Então já não sei se ele tá contando índio nisso aí. Mas a outra dúvida, a dúvida inicial, na verdade, é: por um acaso esse é o mesmo cara que outro dia falou, tipo, algumas mortes vão acontecer, paciência, um negócio assim? É o mesmo cara, porque eu posso estar confundindo. Vai ver, eu tô confundindo ele com algum velho acabado e incompetente que por um acaso virou presidente de um país sem ter a menor condição para ser nem síndico de prédio. Vai ver, é uma confusão minha, vocês desculpa aí, entendeu? Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Que curioso, porque eu jurava que a primeira coisa que ele tinha falado é que não ia trazer o povo da China porque custava caro e porque não tem lei de quarentena aqui, que é inclusive uma grande sorte do Bolsonaro, né? Porque se tivesse, certamente ele já estaria preso. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizam ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Ué, eu não tô entendendo. Ele mesmo não disse que não foi comprovada a eficiência da cloroquina? Tá sobrando dinheiro pra comprar na sorte, assim, 1 milhão de comprimido, é? Ele tá achando que isso aqui é o Rock in Rio, que você compra ingresso antes de anunciarem as bandas torcendo pra ter uma banda boa no dia? Ah, vamos comprar esse remédio aqui, porque vai que ele cura o corona, né? Vamos tentar aqui, de repente a gente pode dar uma sorte aqui. E quando eu falo você compra ingresso pro Rock in Rio, é você, porque eu nunca fui, nem pretendo, porque é caro pra caralho, e nem acho que tem tanta coisa boa assim, mas tudo bem. Mas aí, voltando aqui no caso do doidão aí, e se gastasse esse dinheiro, sei lá, com, de repente, a galera que você falou que ia pagar dinheiro aí, os R$600, e que você tá enrolando pra pagar? Acho que poderia ser uma ideia interessante. E um outro negócio, eu comentei aí que ele faz umas pausas nos lugares meio errado, igual na hora que ele fala ali, os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força. Porque eu vi gente dizendo que ele que escreveu esse discurso de hoje, esse pronunciamento sozinho, o que eu já não acredito, que tem um tanto de palavra difícil aí no meio. Mas nem só isso, não faz sentido quando você escreve um texto você ficar com dificuldade para ler seu próprio texto. Se ele mesmo escreveu isso hoje, não tem como ele não saber essas pausas, por exemplo, e não entender que são os laboratórios químico-farmacêuticos militares, que é uma coisa só. Não tem como. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A doença é ele, só para eu saber.
Acho que não. Mas é engraçado que tem um estudo que mostra que quanto antes você faz a quarentena no lugar, menor tende a ser a crise econômica posterior. Mas eu tô querendo que ele leia alguma coisa, que ele tenha embasamento pra falar o que ele tá falando. Ah, que inocência a minha, né? Claro que ele não ia seguir um negócio que realmente existe, que foi pensado e foi feito antes. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Infelizmente. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde. Porra, ele gosta tanto do... Isso aí eu tenho que admitir. O Bolsonaro realmente, tipo, se tem um grupo que ele valoriza, que ele gosta e que ele luta para que não perca seu emprego de jeito nenhum, são os profissionais de saúde. Porque é por isso que ele fica mandando geral ir pra rua, pro pessoal se contaminar e não faltar trabalho pra galera da área de saúde. Nisso aí eu tenho que concordar. Da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais. Aproveitar só pra fazer um adendo que não é exatamente do pronunciamento dele, não, mas eu tenho que comentar também, que eu não sei se vocês viram que o chefe, eu não sei qual que é o cargo exatamente lá do general Heleno, é tipo o chefe da segurança do Brasil, alguma coisa assim, e o cara postou o teste dele, ao contrário do Bolsonaro, ele postou o teste dele que deu, acho que negativo para coronavírus, mas o teste tem o CPF e o RG dele, é o responsável pela segurança do Brasil. Eu só queria fazer esse comentário. Essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela... O último presidente compacto, vocês lembram, né? Acho que não é uma boa ideia, não. A preservação da vida e dos empregos. Bom, é isso, gente. É só falar mesmo as bostas aqui no final. Todo mundo já entendeu. E ficamos mais uma vez até o próximo pronunciamento dele aí. Mas no sábado, 2 horas da tarde, tem ainda vídeo novo de stand-up, porque ainda não acabou não. Ainda tem mais alguns. É isso. Valeu.